Muita gente me perguntando qual vai ser aí a grande tônica de 2025 em relação ao judiciário, ao meio político, e eu faço apenas uma observação, um alerta. Fiquem atentos, prestem atenção no inquérito que está, vamos dizer assim, sob a supervisão de Flávio Dino em relação a esse tema das emendas parlamentares. Tudo indica que Flávio Dino terá o seu próprio inquérito do fim do mundo, né? Ou do fim do Centrão, que será efetivamente para onde vai rumar essa investigação da Polícia Federal. Então, nós estamos vendo aí o Flávio Dino, já há meses, né, entrando de cabeça nessa questão das emendas parlamentares, determinando suspensão, pagamento parcial, cobrando informação do Congresso Nacional, mandando dar transparência, estabelecendo as regras, né, para a divulgação, para a indicação, dessas emendas parlamentares, ditando realmente o rumo da política orçamentária. Porque quando a gente fala de emenda parlamentar, a gente está falando de capacidade de investimento, de dinheiro do orçamento público, que não é para o custeio da máquina, mas é aquele investimento aquele dinheiro que vai para o investimento, aquele dinheiro que vai para a obra, né, que vai para hospital, que vai para a escola. E a gente viu aí agora, neste finalzinho do ano, o Flávio Dino, inclusive, liberando parte das emendas que ele havia suspendido, aqueles mais de 4 bilhões em emendas que ele havia determinado a suspensão, e ele liberando parte disso, dizendo que apesar, né, da nulidade insanável que ele identificou na elaboração até do ofício do Congresso Nacional, que estabeleceu ali as regras de distribuição de pagamentos, de execução dessas emendas orçamentárias, ele fez um recuo e liberou parte dessas emendas. Hoje, inclusive, saiu já uma nova decisão em função, a AGU entrou no meio, em função do dinheiro que precisa ser gasto na saúde. Então, o Flávio Dino tomou uma decisão de liberar, de suspender recursos que precisam ser aplicados, recursos que são exigidos por lei, né? Então, você tem a lei orçamentária, você tem a indicação de recursos mínimos que precisam ser implementados, que precisam ser direcionados das próprias emendas parlamentares para a saúde, né? Então, está aí, vamos dizer assim, uma escorregada do Flávio Dino, porque naturalmente ele está fazendo política. Ele hoje talvez seja o ministro mais político dentro do STF, não deixou de ser o político que sempre foi. Então, ele acaba tomando decisões que tem um impacto negativo aí na política, enorme, deletério até para a República, se miscuindo no processo orçamentário. Daqui a pouco a gente vai ver o Judiciário querendo elaborar o próprio orçamento, né? Inclusive, hoje, até publiquei mais cedo no site, informação aí do PGR, o Paulo Gonet, dizendo, se manifestando dentro de uma ação movida pela Associação de Magistrados do Brasil, uma manifestação dizendo que a receita obtida pelos órgãos do Judiciário, ela não pode entrar nas regras do arcabouço fiscal. Então, eles querem ter a liberalidade de usar como eles quiserem aquele recurso que entra em função aí, de serviços que são prestados pelo Judiciário, pelos órgãos acessórios aí do Judiciário. Então, é mais uma tentativa, né? A gente está vivendo uma juristocracia, infelizmente, mais uma tentativa do Judiciário de ter autonomia absoluta, né? Ele não quer nem se submeter às regras, às leis, né, que tratam de orçamento público, né? Então isso é algo impensável. Mas vamos voltar para o Dino. O Dino, ele está então com essa missão das emendas, e essa missão é uma missão que lhe foi dada pelo Lula. Naturalmente, aí fica cada vez mais claro que isso deve ter passado aí pela indicação dele ao Supremo. Por quê? Porque nós temos um Congresso hoje com mais poder orçamentário do que nunca antes na história. Isso restringe, limita o próprio poder do Executivo, né, de fazer a implementação das suas políticas públicas, e isso gerou um atrito, uma tensão, restringiu muito, tirou muito poder, muita governabilidade do próprio governo Lula. Então o Lula, desde o início,
se assessora, né? Ele conta com o STF para lhe ajudar a governar, e nesse caso o Flávio Dino ele vem como um auxílio luxuoso, porque ele vai no âmago da questão, que é a questão orçamentária, é dinheiro. Poder econômico é poder político, e a gente sabe que ano que vem já é um ano pré-eleitoral, e isso mais do que nunca vai estar, vamos dizer assim, na ordem do dia. Então a gente vai ver cada vez o noticiário se abrindo mais, né, tirando um pouco o foco, né, do inquérito das fake news, do inquérito do fim do mundo, né, daquelas ações arbitrárias também no campo aí das ideias, né, da restrição, da perseguição a um lado do espectro político, que é a direita, e você vai ter a abertura do noticiário para um noticiário de corrupção, um noticiário de investigação em relação à aplicação dessas emendas, porque a gente sabe que é uma farra mesmo, que tem muita corrupção, e o que está na mira do Flávio Dino, na mira dessa Polícia Federal, que virou também um órgão de assessoramento do STF? O Centrão fisiológico, que é justamente essa turma que há muito tempo sequestra a política, tanto em governos de esquerda como de direita, e que para eles o que vale é a grana, mais nada. Então a gente vê muito esforço dessa turma usando esse dinheiro, usando emendas parlamentares para comprar apoio nas suas bases eleitorais, muitos contratos superfaturados, empresas que integram esquemas de corrupção, que desviam muita grana. A gente teve aí, inclusive, nesses finalmente, né, de 2024, uma investigação que prendeu o chamado Rei do Lixo, né, que é um homem aí com uma ligação com a União Brasil, integra até a executiva do partido, lá especialmente a relação com a CM Neto em Salvador, pegou um contrato do lixo lá e depois se expandiu, né, em diversas prefeituras, pegando contratos de diferentes prestações de serviço, e isso tudo regado a muita grana de emenda parlamentar. Anos atrás, a gente já tinha outro escândalo lá no Maranhão, né, com o Maranhãozinho, aquele deputado federal que também liderava um esquema local com o uso de emendas parlamentares, né? A gente denunciou isso na época. Esse inquérito estava, inclusive, nas mãos do Lewandowski, que foi herdado pelo Flávio Dino. E o Flávio Dino, então, se assenhorou desse inquérito e agora está ampliando, turbinando esse inquérito, e vai colocar a Polícia Federal do lado, debaixo do seu braço, que já está colocando a Polícia Federal debaixo do seu braço, para direcionar essas investigações com objetivos políticos, tá? É a minha interpretação, a minha leitura dos fatos, e está muito claro que depois de perseguir a direita, os partidos de direita e a liderança de direita, que ainda serão alvo aí, das ações que estão lá no gabinete do Alexandre de Moraes, o Flávio Dino terá essa missão de enquadrar o Centrão, de enfraquecer essa turma, de submeter essas lideranças, justamente para que a esquerda governe, para que a esquerda tenha mais poder, chegue em 2026 poderosa para tentar reeleger o Lula ou eleger um sucessor. Então, o Centrão, que lavou as mãos até agora para a perseguição que foi feita à direita, agora será perseguido, será alvo dessas investigações. Não que não tivesse que ser, né, porque corrupção, a gente sabe que talvez seja, talvez não. Eu sempre defendi a ideia de que a corrupção, ela talvez seja... Talvez não. A corrupção, ela é aquele elemento que fragiliza mais do que qualquer outra coisa a democracia, a república. A gente viu isso com a própria Lava Jato. Só que, diferentemente do que aconteceu na Lava Jato, o STF agora não vai terceirizar isso. Ele mesmo, até para poder ter o controle sobre o alcance dessas investigações e direcionar essas investigações, a corrupção voltará à ordem do dia e terá um alvo específico, que é a turma do Centrão. Então, isso tudo dentro de um enredo político que envolve, sim, as eleições já em fevereiro agora para o comando do Senado e da Câmara, né? A gente está aí com o Davi Alcolumbre, que foi já citado nessas investigações do Rei do Lixo, e teremos também o desdobramento disso para as eleições de 2026. Então, fica aí esse recado, esse é o alerta que eu dou, é a minha leitura do que está acontecendo em Brasília e do endereçamento dessas investigações. Então, se a gente teve Alexandre de Moraes com estes inquéritos políticos
para calar, censurar e calar a direita, agora teremos o inquérito, ou os inquéritos, isso ainda está sendo definido, mas começa sempre com um inquérito. A gente vai ter o Flávio Dino comandando esta agenda anticorrupção, né? Aí com todas as aspas necessárias, visando enquadrar e botar muita gente na cadeia aí do Centrão, ou pelo menos deixá-los como aqueles senhores, os eunucos, né? Os eunucos. A gente vai tirar o poder político dessa gente para poder submetê-los, aí sim, a um governo de esquerda, como é esse governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tudo isso vai ajudar também a distrair o noticiário em relação à crise econômica, a toda a crise fiscal, o problema da inflação do dólar, que a gente viu que está incontrolável, né? Que isso, a tendência é realmente essa situação se deteriorar, a situação econômica, os fundamentos econômicos se deteriorarem muito rapidamente, já no primeiro semestre de 2025. Então, fica aí esse recado. Mais uma vez, desejando a vocês aí um excelente ano, apesar de tudo, sempre pedindo a vocês que prestigiem o canal aqui no YouTube e também o site claudiodantas.com.br. A gente, com todos os nossos novos parceiros, a gente vai se dedicar intensamente a entregar para vocês um conteúdo cada vez mais qualificado, com bastidores, com furos de reportagem, com análises preciosas que são fundamentais para que você consiga entender o que está acontecendo, né, no mundo político, no Brasil como um todo, e poder fazer suas escolhas e tomar suas decisões, porque no final das contas é você quem banca essa farra. Tchau, até amanhã.